Olá pessoal, Leopoldo Nantes aqui outra vez, dando prosseguimento a essa história dos modos, né? Achei que eu ia parar com esse assunto no vídeo número 2, né? Mas eu vejo que não dá, né? Ainda tem bastante coisa que dá para falar, o pessoal ainda tem bastante dúvida. E nesse vídeo eu queria ser mais específico assim e fazer uma coisa mais assim de aplicação, assim, falar mais da aplicação, porque mesmo quando a gente estuda sobre como entender os modos, aonde que eles estão, quem é relativo de quem, essa história toda, teoricamente abordando, né, esses assuntos, ainda fica um abismo nessa história da aplicação, como fazer soar essa coisa toda. Então, eu queria aproveitar para tentar falar um pouco assim, trazer alguns exemplos de música que usam determinados modos para a gente ter uma ilustração assim melhor, né? Falar um pouco assim de algumas dicas que eu tenho para a gente memorizar melhor os modos, entender mesmo, perceber melhor, né? Isso é bem importante para tocar, porque senão não adianta muito, senão vira um monte de desenho de escala, um monte de fórmula, né? E na hora de usar, né, não funciona, né? Isso é uma coisa bem comum, né? Então, queria começar falando do dórico, porque o jônico a gente já usa como escala maior natural e ele dificilmente é usado em situações modais, né? Geralmente a gente tem uma progressão ou uma música já que permeia por um campo harmônico tonal, em que, né, é cheio de cadências e tal, então você tem, geralmente, quando você tem cadências harmônicas que sugerem uma tensão e resolução, né, a questão do dominante tônica, por exemplo, você não tem aí uma situação modal, você tem uma situação tonal, né, que seria de resolver, de criar uma tensão para resolver. Geralmente o ambiente modal não é assim, né, ele tem uma sonoridade mais estática e não cria essa sensação, né. Até, às vezes é até interessante começar por esse assunto, já que a gente começou a falar, né, por essa questão do em que ambiente você usa determinado modo e como ele é abordado. Porque se você estudar um pouco de história da música, você vai entender o seguinte, que a questão dos modos, que vem desde lá, né, a criação dos modos e tal, interessante ir atrás disso para entender, você vai ver o seguinte, que quando foi começado a usar os modos gregos, né, quando eles foram começando a ser usados, principalmente no âmbito ali do que a gente chama dos cantos gregorianos, dentro da igreja e tal, essa música não tinha acompanhamento. Então isso é uma coisa bem importante, porque assim, então a gente fala da harmonia que está por trás do modo e como que eu vou encaixar, e como que uma música sem acompanhamento, ou seja, sem plano harmônico, sem acordes por baixo, pode sugerir algum modo. Isso é bem interessante. Se eu pensar no modo dórico, por exemplo, pensando ele em Ré, né? Como é que eu posso pensar isso, que isso tem um som característico sem uma harmonia por baixo? É interessante porque isso vem através da repetição de algumas notas e da ênfase de algumas outras. Então, por exemplo, pensando naquela história de relativizar os modos, para você entender de qual tom ele é derivado, aquela coisa toda, se você pensar no Ré dórico, a gente sabe que ele é a escala de Dó maior começando do segundo grau, né? Nada mais que isso. O modo dórico de Ré é a escala de Dó maior, né? Dó jônico, começando do segundo grau. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ré. Agora se eu toco isso assim, ó. Então, dei umas bobeadinhas aqui, mas
estou fazendo de improviso, mas notem que eu volto muito para essa nota, né, que é a própria tônica dessa escala, né, o início dela aqui, né, desse dórico de Ré. Então eu estou sempre insistindo nela, estou tocando a terça menor e tal, para dar a cara de que essa escala é uma escala menor, e algumas vezes ali eu cheguei na sexta maior ali, né, que é a notinha característica da escala dórica, e sempre enfatizando esse tom, 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 que é onde você vai deixar claro que é a tônica da escala, que o centro é aqui, né? Então, veja, isso é interessante para entender que a gente está tocando um modo sem plano harmônico, fazendo ele soar, né, sem plano harmônico. Então isso é importante. É conhecer a escala, saber quais são as notas características e enfatizar as notas certas, de forma que sem plano harmônico você consiga, né, fazer aquele modo aparecer. Então isso era uma coisa que acontecia, por exemplo, na Idade Média, né? Não que não tinha música com acompanhamento, né? A gente tinha dentro do âmbito, né, de fora da igreja e tal, a música profana, né, que a gente diz, que tinha de repente ali um alaúde e tal, fazendo um acompanhamento, mas só para ter certeza de que isso é possível, tá? Que é possível a gente fazer uma música modal sem base por baixo, né? Mas pensando então agora na situação real mesmo, no nosso dia a dia, né, onde a gente pode usar os modos e aplicá-los nas músicas que a gente toca e tal, no improviso, num arranjo, e eu quero fazer uso disso e quero fazer soar direito, não estou conseguindo fazer, como é que eu faço? Então, acho que a gente tem que principalmente entender em que situações harmônicas a gente aplica aquela escala, aquele modo, e ele vai soar de forma interessante, né? Para não parecer que você está tocando um monte de escala, um monte de desenho de escala, e o resultado né, auditivo, o resultado sonoro está cada vez, tá sempre igual, né? Então, vamos pensar o seguinte, uma situação muito comum de aparecer o modo dórico é quando você tem uma harmonia, por exemplo, assim. Você tem um primeiro grau, ou seja, um acorde de centro, né, um primeiro grau menor, e você tem um quarto grau maior, certo? Essa é uma progressão modal para dórico. E aí você fala, mas uma sequência assim, Ré menor, Sol, vai aparecer direto em um monte de música, vai cair em Dó. Sim, né? Isso é uma cadência 2, 5, 1, se eu parar em Dó. Agora se eu ficar fazendo assim, aí deixou de ser, né? Porque eu não estou resolvendo no Dó, eu estou segurando esse Ré menor, Sol com sétima, ou Sol maior. Isso não está no tom de Ré menor, né? Se eu estivesse no tom de Ré menor, esse Sol seria menor, mas ele é maior. Então isso é uma cadência ali, uma progressão dórica, né? Aqui favorece que você use o modo dórico. Esse tipo de sequência é muito comum em funk, em, né, música black, assim, rock progressivo, assim, anos 60, muito comum, assim, esse tipo de sonoridade, sabe? Muito comum mesmo. Então vou gravar um loop aqui para ficar tocando um pouquinho em cima disso, né? Então vai lá, tô em Ré dórico, tá? É interessante o seguinte, deixa soando ali, aí você fala, mas então aquela história dos modos derivados, tal, então se eu tocar a escala de Dó maior, que no fundo é a mesma escala de Ré dórico, nesse caso funciona? Funciona, porque o plano harmônico que está ali já é
o plano harmônico para um Ré dórico. Então, se eu tocar a escala de Dó maior, as notas que são Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré vão continuar soando. Então, aí sim você só está mudando o desenho. Agora, o plano harmônico ali e a sua intenção aqui vale muito mais. Então, mesmo que eu tocar a escala de Dó jônio, o desenho aqui vai continuar soando Ré dórico. Isso aqui é importante, tá? Beleza? Tá. Acho que ficou claro, né? Qualquer coisa, faça um teste aí, grava em casa um primeiro grau menor e um quarto grau maior em qualquer tom. Você vai ver que esse som vai ficar legal, vai encaixar bem a escala dórica, né? Se tiver dúvida da questão dos desenhos e tal, volta lá atrás, tem outras videoaulas minhas mostrando os desenhos, tudo, então né, acho que é a parte 2 do Simplificando os Modos, né? É só pegar por lá. Dando prosseguimento, deixa eu dar um exemplo de uma música que eu me lembrei agora, que usa modo dórico, aquela Breath do Pink Floyd, só que ela está em Mi menor. Então você está em Mi e ela fica um tempão nessa sequência, né, nessa progressão, Mi menor e Lá 7. Como se você estivesse no campo harmônico de Ré maior, mas você nunca resolve no Ré, né? Você fica Mi menor, Lá, 2, 5 e nunca vai para o 1. Então isso deixou de ficar em Ré maior, né? Ele virou um vamp ali, né? Dórico, que a gente fala, uma progressão modal, estática, para um modo dórico. Só que aqui, em vez de estar em Ré, está em Mi. Né? Vamos gravar para fazer um som? 3E... tocando Mi dórico, tá? Bom, né? Beleza. Frígio. Então, frígio a gente vê muito na música flamenca, você vê muito na música pesada, principalmente no heavy metal, thrash metal, essa onda. Até ia usar um exemplo aqui de um riff de rock pesado, assim, que é uma música do Megadeth, que chama Symphony of Destruction. Muitos de vocês aí devem conhecer. E se a gente fizesse um solo dentro desse riff, porque você vai ver que a harmonia desse riff, ela sugere o modo frígio, por causa dos intervalos. Tem que ficar ligado nisso. São os intervalos que o riff ou a base sugere ali. Então lá tem isso aqui, né? Ó. Fá, mi, mi, Fá, mi, mi, Fá, Sol, Fá, Fá, mi, mi. Se eu tivesse em Mi menor, não teria Fá natural, certo? Teria Fá sustenido, no tom de Mi menor, que é relativo de Sol, né? Então se a gente tem... você está vendo que o centro da harmonia, que ela está repousando, está estático no Mi, e os intervalos que estão revezando com eles são de outra escala que não da escala menor natural, por exemplo, então quer dizer que aquilo não está em Mi menor. Então isso aqui está, no caso, em frígio, né? Lembrem que a escala frígio ela é uma escala menor com a segunda menor, né? Você tem esse intervalo de semitom aqui. Eu vou tentar gravar isso para solar em cima para vocês verem.
legal, né? Deu pra perceber? Então a gente tem muito também essa história do frígio, né? Quando você tem uma música, uma sequência harmônica na música, que você tem um acorde, um primeiro grau menor ou maior. Isso é interessante, mas acho que o porquê do maior aqui seria um assunto para um outro vídeo. Mas você tem um primeiro grau seguido de um segundo grau bemol, ou seja, um acorde que está meio tom acima só, maior. Ou seja, você tem tipo um Mi menor, né? A música começa em Mi menor, por exemplo, e o próximo acorde já é um Fá maior. Aquela música do Steve Vai, o For the Love of God, esse primeiro trecho é isso. Tá em frígio. Né? Mi frígio. Certo? Lídio. Quando você tem um primeiro grau maior e você tem um segundo grau logo em seguida também maior, você fica estático nisso. Principalmente quando você vai para esse Ré maior e mantém o baixo no Dó. Muito comum. Então você tem isso aqui, ó. Vou dar um exemplo de uma música pop aqui que me ocorreu, muito famosa, dos Paralamas do Sucesso, que chama Lanterna dos Afogados, que começa... Depois ela vai... Tá, mas daí vira outra coisa, né? Mas vamos supor que a gente ficasse só nisso. Até uma sonoridade muda, né? É uma sonoridade muito legal, modo lídio. Então Dó maior e Ré maior, também com baixo em Dó. Vamos gravar isso. 2, 3, 4. Dó lídio, né? Modo lídio, né? Quais são as notas características? Ela é um modo maior, então terça maior, quarta aumentada, que é o barato do lídio aqui, e a sétima maior, que também tem sétima maior como o modo jônio, né? Aí vale estudar muito essa questão dos intervalos no braço, isso tem que estudar, porque senão você começa a tocar a escala, tudo bem, agora você já sabe qual é o desenho que você tem que usar e em que situação harmônica você tem que usar, só que você vai continuar refém dessa questão de não saber onde está colocando o dedo aqui, né? Então a gente tem que estudar a escala pensando, aqui é tônica, aqui é segunda, aqui é terça, entendeu? Pra você, tipo, eu quero a quarta aumentada, eu sei onde é que eu parei, certo? Muito importante você ouvir isso aí e com consciência, né, de que é aquele modo que você está ouvindo, e para ter referência, né, para começar a guardar a sonoridade de cada modo na cabeça. E é muito interessante fazer o seguinte exercício, tentar cantar esse modo enquanto você ouve uma música que você sabe que está naquele determinado modo. Então, por exemplo, o próximo modo que eu vou falar é o mixolídio, que é um modo muito comum no blues, na música nordestina, por exemplo, brasileira. A gente ouve bastante, o mixolídio é um modo bem comum, assim, na música country, é muito comum. Então, por exemplo, você descobriu que tem ali um mixolídio, né?
tônica tá aqui, ó. Não precisa nem ficar nessa preocupação, nessa hora. Você não tem necessidade, eu acho, de ficar nessa preocupação de saber qual nota tá cantando e tal. Mas de conseguir saber onde está a tônica e cantar essa escala dentro dessa harmonia, conseguindo encaixar as notas ali, vendo que elas se encaixam ali, que elas cabem dentro daquela harmonia. E aí você começa a ter mais relação e mais, o que eu vou dizer, intimidade com aquele modo, com todos os modos, né? Aqui eu estou improvisando, né? Mas vamos supor, aquela música que eu estava dando o exemplo do Lídio, por exemplo, do Satriani, você ouve a melodia dele, né? Que é o e tal. Aí você fala, tá, eu já achei a tônica aqui, ó. Deixa eu cantar a escala Lídio a partir daqui, para eu entender essa escala aqui, para entender essa sonoridade dentro dessa música. Aí você já começa a linkar aqui os intervalos, fica consciente aqui então é aqui a quarta, ó. Né? A sétima, sexta, quinta, quarta aumentada, terça, segunda, primeira, né? Então enquanto você tá ouvindo a música lá, fica cantando o modo no padrão mesmo, em cima da música. É um exercício ótimo de percepção mesmo, para reconhecer e para começar a ter esse domínio, né, de executar os modos, tanto com a voz quanto com o instrumento. Então, mixolídio é muito comum quando eu tenho Às vezes quando eu falo essa sequência, gente, que tem para você tocar em cima, não quer dizer que tenha que ter essa sequência para você tocar aquele determinado modo. Então, num mixolídio, por exemplo, se eu tenho um acorde estático aqui, de Lá com sétima, por exemplo, uma coisa meio blues, eu vou lá e toco Lá mixolídio, acabou, tá? Agora, tem algumas sequências modais, né, algumas progressões de acorde que elas caracterizam um determinado modo. Então, eu acho que isso é importante vocês saberem, para vocês poderem treinar e para poder, dentro das músicas que vocês tocam no dia a dia, na sua banda, que você quer fazer um improviso ou um arranjo, você reconhecer aquela sequência de acordes naquela música para você poder aplicar o modo, que é aí que está, né, o grande negócio, eu acho, que é para poder colocar isso em prática de verdade, né? Então, o modo mixolídio é como você tem um primeiro grau maior e você tem um sétimo grau bemol maior em seguida. Então, por exemplo, se eu estou em Lá, se eu estivesse em Lá maior, o sétimo grau seria o Sol sustenido meio diminuto, certo? Quem tem dúvida sobre campo harmônico, eu tenho vídeos falando sobre campo harmônico no meu canal, aí é só procurar, tá? Se inscrevam no canal também para receber as notificações quando sai vídeo novo, é importante dar uma força pra gente aí, tá? Lá e Sol. Então eu tenho um primeiro grau e um sétimo grau bemol, porque bemol no sentido de que, né, um tom abaixo, também maior. Você tem um primeiro grau e um acorde, um tom abaixo maior também, em seguida. E muitas vezes isso acontece com o baixo no próprio Lá. Então, por exemplo, Lá e Sol com baixo em Lá, né? A gente também chama de Lá sus e tal, mas aqui seria Sol com baixo em Lá. Esse é o tipo de sequência muito característica de mixolídio. Vamos gravar isso. 1, 2, 3 e... Escala mixolídio, quais são as principais características? Ela é uma escala maior também,
só que ela tem sétima menor. Ela é praticamente um jônico, só que ela tem sétima menor, né? Quem tiver dúvida com desenhos, gente, volta lá no vídeo aula 2 sobre simplificando os modos, que tem os desenhos lá, tá? Meu site também tem. Lembrar alguma música que tenha mixolídio como modo, assim. Lembrei a música Tim Maia, que ele fala: vale, vale tudo. Essa mesma sequência. Vale tudo. Aí como acontece muito em outras músicas também, a música não vai ficar o tempo inteiro nisso aqui, tá? Depois ela parte para outra sequência de acordes e ela assume às vezes outra tonalidade, outra harmonia, mas esse pedaço ele é um vamp de mixolídio aqui. Então você tem ali a oportunidade de usar lá mixolídio para improvisar e tal, né? Bom, gente, espero ter ajudado aí, abordei as principais situações modais aí, né? Dórico, frígio, lídio, mixolídio. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, vamos continuar conversando aí nos comentários. Vocês vão me mandando um feedback, a gente vai conversando, tá? A ideia é a gente trocar ideias e continuar conversando sobre essa história toda aí, tá? Espero ter clareado um pouco. Essas dicas são preciosas. Isso é legal fazer para poder começar a aplicar isso de verdade mesmo, não ficar uma coisa só na base aí do pensamento aí do achismo, tá? Então, se inscrevam no canal, dá uma força pra gente aí o vídeo sempre aparece para vocês quando sair vídeo novo, né? Compartilhem com os amigos, né? Dê um like aí e até o próximo vídeo. Valeu!